Aleluia. Verso 15. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo, saiu e viu um exército com cavalos, carros, que tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Amém? Feche seus olhos, Espírito de Deus, fala conosco nesta noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, ser a tua bênção, o teu poder sobre a nossa vida, de forma especial, Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Nós estamos numa campanha que estamos falando sobre desconstruir para construir, né? E uma das coisas que nós precisamos desconstruir em nós é a dúvida. A dúvida de quem é Deus. Às vezes nós colocamos toda a nossa convicção no homem, na pessoa do homem. Nós achamos que, olha, se isso acontecer, se a pessoa não for aquela pessoa, meu Deus, o que será de mim? E muitas vezes, Deus é o Deus que nos surpreende. Deus não precisa do homem, Deus não precisa dos meios humanos para mostrar que Ele é Deus na sua vida. Nós estamos aqui diante de um dos relatos mais importantes na vida de Israel, exatamente Samaria e Eliseu. O povo estava cercado pelos sírios, e quando o moço, servo de Eliseu, ele se depara com um exército cercando, dizendo assim: ó, não tem mais para onde correr, não tem para onde fugir, agora você vai acabar, agora é o seu fim, agora eu vou te destruir. A pergunta dele é: meu Senhor, olha o que aconteceu, o que faremos? O que será de nós? Como se Deus tivesse esquecido deles, como se Deus não tivesse nem aí para eles, como se Deus não se importasse com eles. Muitas vezes nós nos chegamos a situações da nossa vida e nós perguntamos: Senhor, o que eu vou fazer agora? Quem não se lembra de algo importante, eu quero relatar aqui. Se nós voltarmos aqui um capítulo, ou dois capítulos, estamos no capítulo 6, capítulo 4. Nós vamos encontrar uma viúva, e essa viúva, ela chega para o homem de Deus, e diz: olha, o meu marido, ele servia ao Senhor, e tu sabes que o meu marido servia ao Senhor, e agora, os credores estão batendo na minha porta, querem levar meus filhos como escravo. Sabe por quê, Eliseu? Porque ficaram dívidas que eu não tenho como pagar. Sabe por quê, Eliseu? Porque agora, como viúva, eu não tenho direito mais a nada. Então aquela viúva, ela recorre a Eliseu dizendo: olha, eu não sei, mas eu preciso que você faça alguma coisa por mim. E a pergunta de Eliseu para ela, logo seguida, é: o que hei de te fazer? Eliseu está dizendo assim: você não está entendendo que o milagre da sua vida não vem de mim? Queridos, todas as vezes que você depositar a sua confiança no ser humano, no homem, você não vai alcançar. Não é o homem que te sustenta, não é o homem que cuida de você. Quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida de você é um Deus que conhece a sua necessidade. Às vezes nós estamos tão atordoados com os nossos problemas, com as nossas lutas,
que nós nos esquecemos de quem é Deus. Parece que virou mecânico. Deus é um Deus que surpreende. Ele é um Deus que surpreende. E aqui com essa mulher, Eliseu falou para ela assim: olha, diga-me o que você tem em casa. A pergunta de Eliseu, ela pode ser levada de duas formas. Uma forma de interesse. Por que ele quer saber o que eu tenho em casa? E a outra forma é, qual é exatamente o estado que você está? Qual é a sua verdadeira situação? Porque muitas vezes você está achando que é o fim para você, mas Deus está dizendo para você que é o início dos grandes e novos tempos de Deus na sua vida. Tem coisa que acontece na sua vida e você hoje tem como uma tragédia. Eu estava vendo um vídeo agora há pouco na internet que me chamou muita atenção. Durante todos esses dias aí, eu vi algumas pessoas, alguns empresários que compraram camisa do Brasil, falando: olha, o Brasil perdeu 30 mil de prejuízo, 20 mil de prejuízo, e agora? Quem vai pagar o meu prejuízo, né? Vendendo camisa a R$1. Aí teve um outro empresário, que ele mostrou: ó, aqui, ó, tem mais ou menos 30 mil ou 40 mil de camisas do Brasil. E olha, gente, independente do que aconteceu, do Brasil ter perdido, eu quero dizer para vocês que as nossas camisas aqui não vão mudar nada. Eu abaixei um pouco o preço aí, mas não vou fazer nenhuma loucura, sabe por quê? Porque durante esse período, eu consegui vender 120 mil camisas. Eu ganhei 700 mil reais. E perca sempre tem um pouquinho mesmo. Então, eu não vou olhar para a perca não, está aqui, ó, se não quiser não tem problema, deixa aí, depois eu vejo o que eu faço. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não tive prejuízo. A gente tem mania de focar só no prejuízo. Às vezes você foca tanto no prejuízo, que você deixa de viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Até quando você vai ficar olhando para o prejuízo e falando: olha, mas eu tive prejuízo. Olha o que aconteceu comigo. Olha, mas eu perdi. Aquela mulher, ela estava no auge do desespero. E quando Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? Ela teve tempo de se lembrar: eu tenho uma botija de azeite ainda. No desespero você tem que pensar. No desespero você tem que respirar. Você não tem que agir loucamente no desespero. Não, eu vou lá, vou quebrar tudo, vou arrebentar. Não. Não faça isso. Quando o desespero vier, quando as lutas se levantarem, quando os problemas assolarem a sua vida, calma, respira, descansa, confia. Acredita que o Deus de milagre, Ele vai te surpreender. Ah, pastor, é fácil você falar isso, não é você que tem que pagar, não é você que tem que fazer, não é você que está com problema de enfermidade, não é você. Querido, talvez eu não tenha o seu problema, eu tenho o meu. E o seu problema para mim pode ser terrível, mas talvez o meu para você pode ser mais terrível ainda. Todos nós temos lutas. Você precisa desconstruir a dúvida e construir a segurança em Deus. Todas as vezes que você ficar na mão de um homem, você vai ser escravo. Todas as vezes que você depender de uma pessoa, você vai ser escravo. Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Mas para Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida, você tem que confiar inteiramente no Senhor. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade.
Você tem que ter ânimo, força. Você tem que acreditar. Você tem que entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele vai fazer. Os discípulos de Jesus andaram com Jesus, viviam com Jesus, mas quando aquele moço estava com um espírito maligno, o pai chegou e falou: olha, eu trouxe para os seus discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio dele, o lunático. O que Jesus falou para eles? Ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco e ainda duvidareis? Até quando você vai ter dúvida, sabendo que Jesus é com você? Que Jesus é na sua vida? Qual é a demonstração que precisa acontecer para você entender que Deus é com você? Olhe para mim. Existem plantas, olhe para mim. Existem plantas que não precisam nascer no seu jardim. Só vai nascer se você plantar. E a dúvida é uma delas. O diabo está tentando te parar, o diabo está tentando te pôr medo, o diabo está tentando te trazer insegurança. A Débora falou uma coisa aqui, ele está dizendo para você: ó, eu não sou, você não é capaz, você tem que parar, você tem que desistir. E Deus está dizendo para você: ei, foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Qual é a sua dúvida? Desconstrua ela hoje. Aquela mulher recebeu a seguinte palavra de Eliseu: volta para sua casa, empresta vasilhas vazias e não cheias. Entra no teu quarto, você e seus filhos, e deita azeite sobre as vasilhas. As que estiverem cheias, você separa. Aquela mulher voltou para casa, começou a encher vasilha, que não parava mais de encher, e encheu de uma botija. Ela encheu várias vasilhas. Isso me faz lembrar de um dos milagres extraordinários de Jesus, quando Jesus está diante de uma grande multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Jesus olha para os seus discípulos e fala: olha, eu estou com pena deles, preciso dar alguma coisa para eles comerem. O Tomé vem e fala para Jesus assim: mas 200 denários não daria para comprar de pão para esse povo. Jesus fala para eles o quê? Aliás, daquele momento que ele fala isso, vem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Filipe traz para Jesus e fala: está aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. E quando aquele menino vem até Jesus, Jesus fala o que para eles? Manda todo mundo sentar, que todo mundo vai comer. Mas tem 5 pães e 2 peixinhos para alimentar 5.000. 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães é quase o que um homem come normalmente. Tem homem que come 5, o Rodrigo come 5 pães. O Luan come 5 pães. Quase um homem come 5 pães. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus manda eles sentarem, todos se alimentam. E ainda sobra 12 cestos de pães. A palavra que eu tenho para vocês essa noite é: desconstrua a dúvida. Porque o Deus Jeová Jiré, o Deus que provê, Ele vai se manifestar com um milagre sobre a tua vida. Houve uma grande multiplicação na vida daquela mulher. Seus filhos não viveram mais aquilo. Irmãos, a gente evita, porque tem irmão que não gosta, mas aconteceu uma coisa hoje que me chamou a atenção. O Brasil perdeu para a Noruega de 2-1, né? E 2-1 era o resultado mais terrível que nós podíamos receber. Porque se for ver, o Brasil teve mais chance que a Noruega. A Noruega teve 2 ou 3 e guardou as 2. O Brasil teve várias e perdeu. Mas agora há pouco teve um jogo de Argentina e Egito. O Egito fez 1-0 na Argentina, e os argentinos ali, ó, tentando. Fora que o melhor jogador deles havia perdido um pênalti, que é o Messi. O Egito foi lá, fez 2-0 na Argentina. 2-0. Aos 79 minutos do segundo tempo. O jogo é até aos 90. Isso quer dizer que eles tinham
20 minutos de jogo. Numa Copa do Mundo, onde todo mundo fica nervoso, irmão. Aquele jogo lá, a gente que está aqui, a gente fala. Mas quem está lá dentro, irmão, é uma pressão, não é para qualquer um. Quando deu 79, a Argentina fez um gol. Mas nesse período a Argentina corria e raspava a bunda no chão para não perder a bola. O Brasil cruzou o braço e ficou olhando. Ficou olhando. Deixou acontecer. Não demorou muito. Aquele que perdeu o pênalti, que podia ficar desanimado igual o nosso jogador brasileiro ficou lá, o Bruno Guimarães. Ele foi lá e fez o segundo gol da Argentina, 2-2. Irmão, isso é coisa que a gente tem que ver, analisar, e analisar muito. Eu estou ali olhando pelo celular sem acreditar no que eu estou vendo. Um dos últimos lances do jogo, faltando pouco para acabar, a Argentina vai lá e faz o terceiro gol. Aí você fala assim, oi? Aí você fala assim, pastor, mas o que tem a ver o jogo? Eu estou falando de pessoas decisivas, de uma equipe que não está disposta a perder. O trabalho em equipe, ó, não, a gente vai lutar. O Messi com 40 anos quase. Os nossos jogadores, com menos de 30, botando a mão no bolso, baixando a cabeça, depois chorando. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não estou desprezando os jogadores brasileiros. Não é isso. Eu estou dizendo que faltou vontade de vencer. Não de jogar, mas de vencer. Que quem tem vontade de vencer, irmão, ele vai lá para cima, ele levanta, ele acredita, ele não desiste. O que está faltando para você é vontade de vencer. Você está desacreditando no Deus que te convocou para essa obra. O Deus que te convocou para esse momento. Aquele menino olhou e disse, o que faremos? E essa pergunta é uma pergunta que muita gente está fazendo hoje. Meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? Eu vou ter prejuízo. E a palavra que eu tenho de Deus para a sua vida é, o prejuízo só vai existir se você quiser. Mas se ainda hoje você se levantar, você se encher de garra como esses jogadores aí fizeram. Eles não conhecem talvez Deus, não sabem quem é Deus. Mas eles mostraram para nós o que é uma motivação, o que é determinação. Se você viver isso na sua vida, você vai chegar lá, irmão. Você vai alcançar. Você vai viver. No capítulo 6 de 2 Reis, Eliseu falou assim para esse moço, no verso 16. Não temas, mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Tenha medo não. Gente, olhe para mim, por favor. Não tenha medo. Não, mas ai meu Deus, e agora? Quando eu fui começar essa obra aí, uma pessoa me falou, vai ficar 40 mil. Na hora quis me dar um medo, eu falei, não, está repreendido, então vai ficar 40, nós vamos fazer até o fim. Você não pode vivenciar esse medo. Você não pode ser refém desse medo. Você tem que crer no Deus que te chamou. No Deus que te escolheu. E o verso 17 mostrou o porquê da pergunta daquele moço. O que faremos? Quem pergunta assim é quem não está enxergando o propósito de Deus. É quem os olhos está vendado e não consegue ver quem é Deus. E Eliseu fez o quê? Ele orou e disse, Senhor, peço, abra os olhos dele para que ele veja.
O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O seu problema é que a sua ótica humana te impede de enxergar com a ótica de Deus. O seu problema é que você ainda não entende quem é Deus. Irmão, Deus não é só o Deus do último minuto, da última hora. Não, não. Deus é o Deus que está no controle. Hã? Deus está no controle. Às vezes pode não estar acontecendo nada. Você fala, nossa, não aconteceu nada. Será que Deus está mesmo? Você não precisa testar Deus para saber que Ele está no controle. Só confia. Só acredita. Só descansa. Só aquieta o teu coração, a tua alma. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Para com esse tormento. Ei, irmão, olha para mim. Esse tormento seu não vai dar em nada. Esse desespero seu não vai dar em nada. Não que olha que tem. Uma pessoa estava falando comigo agora. Não, porque olha, a pessoa não me respondeu. Tem uma audiência aí. Quando que é a audiência? Mais de 30 dias para frente. O próprio advogado falou assim para a pessoa assim, ó. Calma, eu nem preparei a defesa ainda. Eu estou cheio de compromisso, eu não preparei nem a defesa ainda. Sabe qual é o nosso problema? Nós desacreditamos quem é o Deus que nós servimos. Quem é o Deus que você serve, meu irmão? Quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus a quem você tem depositado a sua confiança? O salmista disse, uns confiam em carros, outros porém em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. A minha pergunta para você é, aonde está a sua confiança? Em quem você confia? Aquele moço estava em desespero. O que faremos? O que será de nós? Porque ele não conseguia enxergar que ele estava guardado, que ele estava cercado pelo Senhor, que o Senhor era com eles, que a bênção de Deus ia se manifestar, que Deus ia dar vitória. Ô, meu queridos, deixa eu falar uma coisa para você, onde é que você quer chegar? Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Para de ficar com esse tormento. Tudo que te traz tormento não provém de Deus. Deus é o Deus da paz. Deus é o Deus que cuida de nós. Por que você está atordoado? Por que você está tão preocupado? Por que você está tão aflito o seu coração? Confia no Senhor. Descansa no Deus da tua salvação. A palavra que eu tenho para vocês essa noite é: Deus está no controle. Não vai dar errado. Vai dar tudo certo. Deus está no controle da sua vida. Ele vai te abençoar, Ele vai se manifestar, a glória de Deus vai descer sobre a sua vida. Nada vai poder parar você, nada vai poder impedir o que Deus tem para você. Mas, Senhor, está demorando. Sabia que toda pessoa que olha para o tempo e acha que está demorando, só faz coisa errada? Lembra de Sara? Sara recebeu a promessa que ela ia ser mãe, sim ou não? Que Abraão ia ter um filho, sim ou não? Ela desacreditou nela, acreditou em Abraão, falou assim, ó, Abraão, deita com a minha serva e me dê filho dela. Olha só para você ver, olhe para mim. Tem gente que desacredita nele mesmo.
Ele desacredita que Deus pode fazer na vida dele. Ele desacredita que Deus pode honrar a vida dele. Ah, não, acho que aquele irmão ali é abençoado porque ele é diferente, né? Ele tem umas ideias diferentes. Ah, acho que nós nunca vamos chegar no nível que Deus falou não, porque olha, eu fui lá no culto, o culto não tinha tanta gente. Um dia eu fui e estava cheio, outro dia eu fui e não tinha tanta gente. Quem diz que Deus precisa disso para mostrar a sua glória, meu irmão? Quando Deus quer cumprir sua promessa, ninguém pode impedir Deus de fazer a sua promessa se cumprir. Querido, eu não tenho dúvida de quem é Deus. A minha pergunta é: qual é a sua dúvida? O que você está com medo? O que você está colocando aí na sua mente, achando que Deus não vai fazer? Achando que Deus não está nem aí para você? Achando que aquilo que você determinou não vai acontecer? O que faremos? Olha só que pergunta. Estamos perdidos. E Eliseu orou e disse: abre os olhos dele, ele está cego, ele não está vendo. Mas abra para que ele veja. Deus vai fazer você voltar a ver. O Espírito de Deus está entrando na tua vida. Olha o que eu vou lhe dizer agora. Eu não sei qual foi o gigante do inferno que se levantou contra você, mas a palavra que eu tenho liberada de Deus sobre a sua vida nessa noite é que ele já está caindo por terra, porque a glória de Deus é sobre a sua vida para te dar vitória. Nada e nem ninguém vai impedir Deus de agir na sua vida. Creia, tão somente, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quantos creem no Senhor, diga amém. Olhe para quem está do teu lado e pergunta: você crê no Senhor? Creia no Senhor. Creia no Deus da sua salvação. Creia no Deus que te chamou. Creia no Deus que te escolheu. Feche os seus olhos. Oh Espírito de Deus, passa por aqui nesta noite, meu Senhor. Deus, passa por aqui nesta noite. Deus, passa, fale com Jesus agora. Fale com Jesus, fale. Fale com Jesus agora, diga: Jesus, havia dúvida no meu coração, mas eu quero acreditar em Ti. Eu quero confiar em Ti. Alevando rebashere cobalabas. Alabaçu de canda rabashere alabas. Oh Espírito de Deus. Oh Espírito de Deus. Vai entrando aqui nesse lugar. Vai tirando essa dúvida do coração desta pessoa. Vai tirando, meu Deus, essa angústia do coração desta pessoa. Oh Espírito Santo, Pai soberano, Pai querido, eu creio, Senhor, no Deus da aliança, no Deus que faz, no Deus que se manifesta. Pai, entra com poder agora e muda a história dos teus filhos desta noite. Eu profetizo, eu declaro a
bênção do Senhor sobre a tua vida, em o nome de Jesus. Olha para mim. Desconstrói essa dúvida da sua vida. Desconstrói. Creia. Creia. Desconstrói a dúvida hoje. Aquilo que você estava tão preocupado, tão angustiado, entrega na mão do Senhor hoje. Confia nele. Confia. Deus quer mudar a história da sua vida, mas você precisa desconstruir essa dúvida. Qual é o problema dessa dúvida que você está vivendo? Viva o novo de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Irmão, está faltando aqui ou vocês já trouxeram tudo para a gente orar?